Vocês estão prontos? Aleluia. Para quê? Aleluia. Essa vai ser a grande questão esses 2 dias. Hoje e terça-feira. Eu estou pronto para quê? Amém? Aleluia. Vocês, eu sou muito grato, mas vocês podem sentar, tá bom? Aleluia. O que poderia ter sido preparado de atmosfera foi preparado. Amém? Você pode sentar. Aleluia. Eu vou pedir licença ao Tiago, fazer só uma correçãozinha do áudio que colocou lá. Nós não vamos tratar sobre escatologia. Amém? Porque o estudo da escatologia fala sobre o estudo dos fim dos tempos, dos últimos dias. A partir do arrebatamento em diante, todos os fatos, até o retorno de Jesus com a igreja, os infiéis, juntamente com Satanás e os anjos dele, sendo jogados no lago de fogo e enxofre. Nós não vamos tratar disso. Amém? Vamos tratar do pré-isso. Amém? Aleluia. Como é que está aí minha voz? Está bem? Porque não parece eu, mas tudo bem. Se você diz que sou eu, então sou eu. Aleluia. Quando Teresa me pediu, me deu a sugestão de tratar sobre esse assunto, eu fiquei muito feliz, porque não é um assunto que eu venho meditando há uma semana. Amém? É algo que desde que eu me lembro, Deus vem tratando comigo, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo a respeito do assunto. Amém? Aleluia. Irmãos, eu procurei na Bíblia a expressão, então virá o fim, na Bíblia toda, e ela só me deu duas passagens. Uma, Jesus falando lá em Mateus 24, que ele diz que esse evangelho do reino será pregado a toda criatura debaixo do céu. Então virá o fim, quando isso acontecer. Depois Paulo, escrevendo lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala a respeito, desfazendo umas ideias erradas a respeito de ressurreição. Algumas pessoas dizendo que não havia ressurreição, outros dizendo que já havia acontecido a ressurreição, e ele explicando. Mais tarde ele fala que quando então vier o fim, aí ele fala que algumas coisas que vão acontecer, que está dentro daquilo que Jesus vinha falando lá em Mateus 24. Amém? E por causa dessa passagem de Jesus, que diz que o evangelho do reino deverá ser pregado a toda criatura, então, quando todos ouvirem, de alguma maneira, quando todos ouvirem, o fim chegará, nós temos desenvolvido a ideia de que, enquanto nós não pregarmos o evangelho a toda criatura, Jesus não virá. Amém? Só que as coisas não são bem assim. A gente tem vivido até de uma forma relaxada, por acharmos que, como muitos ainda não ouviram a respeito de Jesus, muitos ainda não ouviram o evangelho da graça, então Jesus não vai voltar tão cedo. Mas essa ideia é errada. Amém? Aleluia. Existe um acontecimento antes do fim. Quando você tiver a oportunidade de ouvir mesmo sobre escatologia, seja no evento na igreja, seja no Rema, você vai observar que quem vai sair pelo mundo pregando o evangelho não somos nós, a igreja. Serão os judeus, após reconhecerem que Jesus era o Messias, que eles esperavam e que já havia vindo. 12.000 de cada tribo se espalharão pelo mundo pregando o evangelho. Não seremos nós não estaremos mais aqui. Pelo menos é o que nós acreditamos. Amém? Nós acreditamos numa tribulação pós-arrebatamento. Ok? Essa é a nossa fé. Ok? Só que
Como nós temos projetado muito a ideia da volta de Jesus, depois do Evangelho ser pregado a toda criatura, e tomara eu, aliás, que o Espírito Santo consiga arrancar essa ideia da nossa cabeça, e nos conscientizar que existe um trabalho sendo feito por Ele agora mesmo, nos preparando para um determinado momento da nossa história. Amém? E é esse o momento, amados, que nós devemos focar. Não o fim. Amém? Graças a Deus por todos aqueles que ainda crerão pós-arrebatamento, mas nós não estaremos mais aqui. Aleluia! Você se alegra com isso? Aleluia! Então, o que nos diz respeito, afinal? Amém? É disso que eu espero estar sensível o suficiente para me deixar guiar pelo Espírito para podermos esclarecer as nossas ideias sobre essa questão. Amém? Aleluia! Deus é bom. Em todo o tempo. Lá em Mateus 16, 18, relata a passagem de Pedro, alguns discípulos, Jesus, quando eles voltam, e o Senhor pergunta o que os homens dizem a meu respeito, e depois o que vocês dizem. E Pedro fala para Jesus que ele é o Cristo. E no verso 18, Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Sobre esta pedra, nós entendemos que essa pedra, a respeito de quem ele está a falar aqui, é ele mesmo, Jesus. Sobre ele, a igreja dele será edificada. Amém? Existe um processo, irmãos, acontecendo desde o momento da instituição da igreja até hoje. A igreja está sendo edificada. Amém? A obra não foi concluída ainda. Eu não posso, acredito que ninguém pode dizer o quanto dessa obra foi já concluída, foi realizada e quanto falta. Mas eu preciso trabalhar com a ideia de que falta muito pouco. Amém? Eu preciso trabalhar com a ideia de que falta muito pouco. Porque quanto mais consciente dessa ideia, mais eu me familiarizo com o processo de edificação desta igreja, entendendo que eu faço parte dela. Amém? Existe um processo de edificação. Se você vir uma edificação natural, você entende que antes de começarem propriamente os trabalhos, existe todo um processo de estudo. Estudo de terreno, de material, de logística, de como as coisas vão ser feitas. Amém? Aleluia! Não é diferente conosco. Mas o que é a igreja? Friamente falando, bem cruamente falando, a igreja são os chamados para fora. A reunião daqueles que são chamados para fora. Para fora de quê? São chamados para fora de um sistema. Amém? Nós sabemos que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. A Bíblia fala que nós éramos cativos no reino de Satanás. Deus nos resgatou do seu império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós éramos habituados a um sistema, éramos conduzidos por ele, nos deixávamos levar por ele. Fazia parte de nós esse sistema, a gente nem pensava muito para fluir com ele, a gente simplesmente se deixava levar pela correnteza. Só que Deus nos tira desse sistema e nos insere noutro agora. Amém? É um sistema desconhecido para nós. Porque é novidade, tudo é novidade agora. Amém? E pela sua palavra e pelo Espírito Santo, a gente vai aprender que sistema é esse, como ele funciona, como nós cooperamos com ele, como ele nos afeta, como ele nos influencia. Amém? Se nós não entendermos, irmãos, como as coisas funcionam no reino de Deus, nós jamais seremos capazes, não apenas de fluir com ele, mas de provar dele, dos resultados desse reino. Amém? A gente não pode achar que vivendo de qualquer jeito, nos deixando conduzir pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias ideias, esse sistema vai alterar alguma coisa na nossa vida. Amém? Aleluia! Existe um processo
sendo feito. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz algo interessante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Escrevo-te estas coisas com a intenção de ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, se eu demorar aí, você fique ciente. Amém? Eu estou escrevendo isso para você, para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Amém? Paulo, se você observar o capítulo anterior, os versículos anteriores, no capítulo 3, ele vem falando sobre pessoas que exercem funções dentro da igreja, como deve ser o padrão para se estabelecer uma pessoa numa tarefa dentro da igreja, especificamente o diaconato. Amém? Mas o princípio serve para todos nós. Ok? E ele fala, olha, eu escrevi essas coisas para vocês, para que, caso eu tarde a chegar, você vai estar ciente, sabedor, de como se deve proceder na casa de Deus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, eu considero um dos caras mais sérios que eu já conheci na vida. Sérios no que diz respeito a considerar importante aquilo que Deus considera importante. Amém? O apóstolo Paulo entendia que na casa de Deus havia uma maneira de proceder. E ele entendia que as pessoas naquele lugar onde Timóteo estava liderando não estavam muito bem adequados ao padrão de procedimento da igreja. Por isso ele escreveu algumas coisas. Amém? Paulo escreveu porque havia uma necessidade de correção, de instrução, de foco, de direcionamento. Amém? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir a expressão, foca nisso, foca naquilo outro. Tem até memes na internet com uma foca lá mesmo, né, no determinado lugar. Foco. Amém? Foco, propósito, alvo, objetivo. São palavras sinônimas que querem dizer a mesma coisa. Nós precisamos focar naquilo que é importante para Deus. Amém? Somos um corpo. Somos um conjunto de células trabalhando juntas, operando juntas para o bem comum. Mas somos células que trabalham sozinhas também. Cada um de nós tem uma parte a realizar para que esse trabalho do todo funcione bem. Amém? Então, a responsabilidade é minha, de saber como proceder na casa de Deus. Amém? Eu não tenho o direito nem o dever de dizer para os outros como eles devem proceder. Eu posso, mediante liberdade, aconselhar, orientar, instruir. O que passar disso, eu estou invadindo a privacidade do meu irmão. Amém? Então, por conta disso, eu tenho que zelar pela minha vida. Você está comigo? Existe uma maneira de proceder na casa de Deus. Eu estou hospedado na casa do pastor Francisco, para quem não sabe. Eu acho que eu vacilei aqui numa coisa. Meu nome é Getúlio, para quem não me conhece. Tá? Meu nome é Getúlio, sou cearense, moro em Campina Grande, trabalho na sede administrativa do Ministério Verbo da Vida, estou dando aula no Rema aqui, na Lapa. Amém? E estou hospedado na casa do pastor Francisco e Tereza. Ok? Diga, ele está hospedado. Eu não sou morador, sou hóspede. Amém? Existem regras a serem seguidas. Se eu quiser continuar vindo para cá, eu preciso seguir as regras. Amém? Na minha casa, aí é outra história. São as minhas regras. Ok? Ontem eu estava visitando, almocei com o pastor Antônio e a sua esposa Osana, e ela disse, Getúlio está em casa. Eu não estou em casa. Ela me fez sentir à vontade, mas eu não estou em casa.
Estou na casa deles. Amém? Precisamos aprender a não pegar o braço quando nos dão a mão. Amém? Você está comigo? Aleluia. Se na nossa casa, irmãos, nós exigimos, ou pelo menos esperamos, que as pessoas entendam o modo de proceder e procedam como a gente procede, na casa de Deus também há uma maneira de proceder. Nós precisamos aprender ela, porque aqui sim é a nossa casa. Só que não é uma casa de muitos donos. É uma casa de um dono só. Você está comigo? Aleluia. Então, se é uma casa de um dono só, não pode haver muitas regras. Ou regras conforme a mente de cada morador. Você está comigo? O apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo, dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas para você, porque caso eu demore, caso eu tarde a chegar, você vai estar ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aleluia. Existe, irmãos, um procedimento para a casa de Deus. Só que detalhe, acredito que também Paulo falava de um lugar como esse, físico. Mas nós não podemos descartar de que nós somos a casa de Deus. Foque em mim aqui, eu sou o pregador hoje. Nós somos a casa de Deus. Amém? Da mesma forma que há toda uma como é que eu posso dizer, uma maneira de nos conduzirmos na hora do louvor, na hora da pregação, no final, no começo. Nós também temos uma maneira de proceder na nossa vida, como casa de Deus. Aqui e lá fora. Você está comigo? Aleluia. Depois eu aconselho você a ler como Paulo orientou a escolha de obreiros para a igreja lá de Timóteo. Amém? Faça isso. Ah, mas eu não sou um obreiro. Quem lhe disse? Quem lhe disse que você não é? Porque nenhum aqui está isento da responsabilidade de falar do nome de Jesus. Nenhum. A menos que você não seja filho, você está isento. Mas se você é filho, nascido de novo, senta à mesa do Pai para comer do seu pão, você tem a responsabilidade de falar do nome dele. Então, de uma certa forma, talvez você não faça parte de um departamento aqui na igreja, mas você é obreiro do Senhor. Amém? Então, pensando dessa forma, considerando dessa maneira, existe uma maneira de você proceder por onde você vai. Por onde você anda. Amém, queridos? Ele fala, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, porque Paulo era um homem zeloso pelas coisas de Deus. E ele fala, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Amém? Nós sabemos que a igreja do Deus vivo não é esse prédio, apesar de ter sido separada para um serviço santo. Amém? Ele fala, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia! A igreja do Senhor, irmãos, diga, sou eu. É uma coluna da verdade. É um baluarte da verdade. É um suporte para a verdade. Aquela que sustenta a verdade, aquela sobre a qual a verdade está estabelecida. Nós. Aleluia. Você está comigo? Coluna e baluarte da verdade. Se nós somos, irmãos, colunas e baluartes da verdade, nós precisamos levar muito a sério isso. Porque quando nós entendemos o que nós somos,
Eu vou até abrir um parêntese aqui, porque quando nós falamos a respeito do que somos, do que temos e do que nós podemos, nós nunca pensamos que nós somos uma coluna e baluarte da verdade. O que nós pensamos quando pensamos no que somos? Somos abençoados, somos prósperos, somos supridos. Irmãos, mas nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Aleluia! Coluna e baluarte da verdade. Imagina que quando você anda pela rua, as pessoas poderiam ver sobre a sua cabeça um estandarte. Sabe o que é um estandarte? Né? Geralmente se leva a porta-bandeira lá de uma escola de samba, leva o estandarte da sua escola. Nós levamos o estandarte do reino de Deus sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Amém? A nossa maneira de proceder vai fazer com que o estandarte da verdade seja reconhecido. Aleluia. Seja aqui, mas principalmente lá fora. Amém? Amado, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus começou uma obra desde o momento em que nós fomos inseridos no seu reino. Ele começou uma obra, o Espírito começou uma obra em nós. Ele está nos aperfeiçoando, está nos amadurecendo. Amém, amém. Diariamente Ele está dando continuidade àquilo que Ele começou na nossa vida. Você pode não perceber, você pode não estar tão atento por conta dos afazeres do dia a dia, mas Ele trabalha até agora. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o Espírito continua a trabalhar na sua vida. Amém. Aleluia! Obrigado, Pai. Aleluia. Eu procurei no dicionário uma definição para baluarte e diz assim, é uma fortaleza que não pode ser invadida ou conquistada através da força. É um local absolutamente seguro. Amém? Nós somos uma fortaleza, irmãos. Amém. Que não pode ser invadida, não pode ser conquistada à força. Nós precisamos levantar os portões para que o inimigo entre. É a única maneira de ele entrar na nossa vida. É quando nós baixamos a guarda. Você está comigo? Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Aleluia. Existe um processo sendo feito agora mesmo na sua vida. Aleluia. Hello, Dona Beth. Seu Carlos. Verso 25. Esse texto, ele é muito lido quando se fala sobre relacionamento, casamento, em jantares, em encontros de casais e coisa e tal. E ele, quando ele é lido, é citado principalmente a primeira parte. Né? Maridos, verso 25. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Aí o cara para aqui. E eu vou parar só por um instante também. Olha para mim. Isso aqui é uma verdade. E Paulo está dizendo que os maridos, onde estão os maridos aqui? Devem amar suas mulheres, suas esposas, ao ponto de dar a própria vida por ela. Porque foi isso que Jesus fez. Pela igreja. Diga, pela igreja. Aleluia. Cristo nos amou tanto, irmãos, que entregou a sua própria vida por nós. Amém? Esse é o modelo de amor que o marido deve exercer, desenvolver pela sua esposa. Ok? Só que o texto em si não está falando de marido e mulher. Está falando de Jesus e a igreja. Ok? Ele fala, Jesus fez isso, entregou-se por ela com um único objetivo. Para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para
a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Ele usa o exemplo de Jesus para falar de como o marido deve amar a sua esposa. Mas ele não está aqui falando de marido e mulher. Ele está falando de Jesus e a igreja. Ele a amou ao ponto de dar a própria vida por ela. Mas ele fez isso com um objetivo, com um propósito bem específico, que era apresentar a igreja a ele mesmo. Ele morreu, derramou o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Amém? Era necessário que ele morresse mesmo, que o seu sangue fosse derramado para nos purificar. E aqui diz que ele fez isso para santificar a igreja. Purificando ela por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe, o que está acontecendo aqui hoje é que esse processo de lavagem está sendo continuado por causa da palavra. Quanto mais nós nos expomos à palavra, irmãos, seja mediante uma ministração, seja mediante ouvir um áudio, seja mediante ler a palavra, meditar nela, nós estamos dando continuidade ao processo que Jesus iniciou. Lembre-se, ele morreu por você com um propósito, foi para apresentar você a ele. Você não foi comprado, você não foi resgatado do império das trevas para viver neste mundo para você mesmo. Aleluia. A Bíblia diz que na luz de Deus nós vemos a luz. O salmista fala para ele, na tua luz vemos a luz. Então o desejo do meu coração, irmãos, é que à medida que falarmos, à medida que nos expusermos, luz chegue cada vez mais para o nosso entendimento. Para que nós possamos colocar aquilo que realmente importa para Deus como prioridade na nossa vida. Porque se ele morreu com um propósito, irmãos, eu preciso viver esse propósito. Eu preciso me enquadrar dentro desse propósito. Porque senão eu estou dizendo que não valeu a pena o sacrifício dele. Ele morreu para me santificar, para me apresentar para ele. Mas não de qualquer jeito, irmãos, porque ele é um Deus zeloso. Existe um padrão, existe um proceder na minha vida. Existe um processo de santificação acontecendo na nossa vida quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito ser Senhor na nossa vida. Quando Jesus verdadeiramente é Senhor. Não é aquele que supre as nossas necessidades apenas. Não é aquele que nos mantém sarados ou nos cura quando há algum sintoma de enfermidade. Não é aquele que nos dá livramentos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Na verdade, foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Aleluia. Senhor, diga Senhor. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Ele não morreu e ressuscitou para ser aquele que supre as minhas necessidades. Ele não morreu e ressuscitou para ser aquele que realiza sonhos do coração, satisfaz desejos. Você está comigo? Aí você pode perguntar, mas irmão Getúlio, ele não faz essas coisas? Faz, ele faz tudo isso. Supre necessidades, realiza desejos do coração, mas ele não morreu e ressuscitou para isso. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele morreu para santificar a igreja. Para santificar a igreja. Santificar a igreja. Santificar a igreja. Ele morreu para santificar a igreja. Diga, eu sou a igreja. Ele morreu para santificar você. Aleluia. Aleluia.
Quando Jesus orou pelos discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Santifica-os na palavra. Irmão, se ele morreu para me santificar, e ele diz que a maneira de eu ser santificado é por meio da palavra, não há como haver santificação se não houver palavra. Eu não posso dizer para você como é ser santo. A Bíblia vai. A palavra vai. O Espírito da verdade vai. Eu não ando com você. Eu não sou a sua consciência. Eu não sou. Você não tem um grilo falante no seu ouvido. Amém? Aleluia. Não há como haver processo de santificação quando não há palavra. Aleluia. Irmãos, eu posso até não viver todos os sonhos que eu sonhei. Não tem problema nenhum. Ou algum. Posso até não conquistar o mundo. Não tem problema algum. Desde que eu esteja ciente de como eu devo proceder na casa de Deus. Aleluia. Desde que eu esteja ciente que o processo de santificação que começou na minha vida, no dia em que eu nasci de novo, está continuando até agora. Aleluia. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse: olha, aquele que começou é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele começou uma boa obra, irmãos, na nossa vida. Porque ele tem uma imagem em mente a nosso respeito. E ele espera nos encontrar daquela maneira que ele visualiza. Amém? Nós aprendemos que uma maneira de nós vivermos fé é visualizando aquilo que nós queremos, aquilo pelo que estamos crendo. Porque a gente pode chamar a existência como se já existisse. Deus está chamando uma igreja à existência. Aí você pode dizer, ela já existe, é verdade. Ela já existe, mas Ele está esperando que ela chegue naquele patamar que Ele visualizou quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Para a santificar, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Irmãos, como nós entendemos que ele está a falar de uma coisa espiritual, de uma igreja, de um corpo espiritual, essas manchas, essas rugas, esses defeitos, não são rugas de sinais do tempo. Não são os pezinhos de galinha que aparecem com a idade. Graças a Deus pelos pés de galinha significa que vivemos muito. Mas não é disso que ele está a falar. Ele está a falar da maneira como nós procedemos na casa de Deus. Picuinhas, invejas, contendas, mágoas, ressentimentos, coisas essas que nos deixam feios. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E um coração com ressentimento, com mágoa, com inveja, com ciúme, com pecado de origens profanas, porque ciúme, inveja, mágoa, tudo isso é pecado. Não há como ter um coração alegre cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de ressentimento, cheio de direitos. Não há. O rosto não fica bonito desse jeito, porque é um coração alegre que aformoseia o rosto. A tristeza seca até os ossos, a Bíblia diz.
Amém? E Ele espera encontrar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. Porém, santa e sem defeito. Aleluia! Santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Sabe como a igreja, corpo de Cristo, vai chegar a ser santa e sem defeito? Quando eu estiver santo e sem defeito. Amém? Assim como uma célula defeituosa pode causar um câncer, um sistema imunológico fortalecido consegue resistir a todas as intempéries da vida. Amém? Deus nos deu um sistema imunológico espiritual para resistir a isso, irmãos. Resistir às ofensas, às mágoas, às calúnias, ao que for. E que sistema imunológico é esse, irmão Getúlio? O amor de Deus derramado dentro do nosso coração. Aleluia. O amor de Deus que é derramado no nosso coração pela pessoa do Espírito Santo que veio para estar conosco, para nos assistir nas nossas fraquezas. Quando nós não conseguimos corresponder com as expectativas de Deus, vai nos ajudar a resistir firmemente no dia mau, para que depois de termos vencido tudo, possamos permanecer firmes e inabaláveis. Aleluia! Aleluia! Santo e sem defeito. Irmão Getúlio, é possível ser santo completamente. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta dele aos Tessalonicenses, ele, logo no início da carta, ele fala: vocês, irmãos da igreja em Tessalônica, e Deus, são testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente eu me conduzi no meio de vocês. Aleluia. Irmãos, Paulo não era diferente de mim. Talvez em firmeza de propósito, em firmeza de vontade, em firmeza de coração, mas ele não era em nada diferente de mim. E ele disse: vocês, homens, são testemunhas do quão santa, justa e irrepreensivelmente eu me conduzi no meio de vocês. Quantos de nós hoje poderíamos dizer isso? Agora deixa eu lhe dizer, todos nós devemos poder dizer isso. Todos nós. Porque quando nós acreditamos que isso não é possível, nós estamos questionando a capacidade de Deus em nos fortalecer para isso. Estamos questionando a capacidade da graça que nos assiste para vivermos dessa maneira. Porque se a Bíblia diz, 1 João 2,6, que aquele que diz estar nele deve andar também como ele andou, e eu não acredito que sou capaz que alguém seja, eu estou desconsiderando o poder que há na palavra de Deus. Você está comigo? Você está achando palavras muito fortes, né? Você esperava saber dos fins dos tempos. Eu não quero estar aqui nos fins dos tempos. Eu não vou ver nada daquilo acontecer. Eu vou estar lá celebrando. Não vou ver anticristo. Amém? Não vou ver os tempos de guerra. Eu vou estar lá com o Senhor. Depois eu vou voltar com Ele, reinar aqui na terra durante 1000 anos. Até que Nova Jerusalém venha, novos céus, nova terra venha, mas eu vou estar com Ele. Então, para mim é importante saber como eu devo me proceder hoje. Como eu devo estar hoje, para garantir que eu vou estar naquele momento, quando a trombeta soar. Aleluia! Sabe, irmãos, você acredita, não me responda, ok? Você acredita que Jesus está voltando? Você acredita mesmo? Onde é que estão seus olhos, então? Não me responda. Só pense. Você acredita que quando a Bíblia fala a respeito de arrebatamento, ela realmente significa isso que ela está dizendo? Que a igreja vai ser arrebatada?
Aleluia! Então por que às vezes parece que a gente está muito mais focado no que é terreno do que no que é celestial? Você percebe que existe um paradoxo entre o que você diz crer e o que a sua fé mostra? Tiago disse, olha, você me diz que crê, mas não mostra obras, e eu sem falar nada, mostro no que eu creio. Sabe, irmãos, o pastor Bud costumava dizer que se você quisesse saber no que uma pessoa crê, era só deixar ela falar. Mas sabe, muitas vezes, mesmo não falando nada, a gente pode perceber, entender no que a pessoa crê. É só ver como ela vive a sua vida. Porque aquilo que é importante para ela rege a sua vida. Aquilo que é importante para ela está em primeiro lugar no seu coração. Simples assim. Aleluia. Deus precisa, aliás, nós precisamos deixar Deus ajustar o nosso foco. A gente pode ajudar também a ajustar o nosso foco. Porque a palavra está aí para nos mostrar. A palavra, irmãos, ela serve para mim como um espelho. Hoje, quando eu estava me vestindo, eu tirei a camisa umas 2, 3 vezes, porque ficava folgado demais, fazendo pano demais, eu tirava, botava de novo, e o espelho dizia, ainda não está legal. Você quer saber? Tá bom, vou assim. Porque quando começar a pular, talvez correr, sei lá, vai sair camisa, talvez saia camisa. Então tem certas coisas que não dá para a gente prever. Mas o espelho mostra como a gente está. A palavra mostra como a gente está. Aleluia. A Bíblia fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Porque quando nos julgamos, somos disciplinados pelo Senhor. A gente está acostumado a julgar o outro. A Bíblia não manda eu julgar você. Eu não quero saber quantos erros você cometeu. Não é da sua conta quantos erros eu cometi. Amém? Eu vou prestar contas da minha vida, não da sua. Então é importante que eu entenda isso e me julgue, me examine para ver se eu estou de fato na fé, como ele pergunta aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis de fato na fé. Aleluia! Nesse exame que a gente faz de si mesmo, a gente vai dando a Deus a oportunidade de lançar luz naqueles lugares que estão ainda em desacordo, em desarmonia. Olha, conserta ali, conserta aqui, filho, conserta aqui. Você está ficando tão lindo. Sabe, quando alguém está fazendo uma obra, se o dono não estiver lá, os trabalhadores trabalham de qualquer jeito. E existe um ditado lá na minha terra, não sei se é conhecido aqui, que diz que se o olho do dono não estiver lá, o negócio não foi. Se o olho de Deus não estiver sobre nós, irmãos, o trabalho não flui. Ele é o edificador da nossa vida. Ele é o arquiteto e construtor da nossa vida. Ele está aqui, zelando por nós, dizendo, olha, precisa cair um pouquinho mais aqui, precisa lixar um pouquinho mais ali, aqui já está ficando bom, aqui está legal, mas dá para melhorar. Você concorda que dá para melhorar? Amém. Estamos bem, mas dá para melhorar. Amém? Sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Amém? Foi para isso que ele morreu. 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 Colossenses capítulo 1. Aleluia. Espero que você volte na terça-feira, viu? Aleluia. 21. 21. Eu vou ler um pouquinho antes, o 18. Ele é a cabeça do corpo,
da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz por meio do seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora ou antigamente, éreis estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para. O que eu quero salientar aqui, de todo esse texto que eu li, é essa palavrinha, para. Amém? Amém. Esse para vai explicar, explicar com o que ele vai dizer depois, a razão do que ele disse antes. Amém? Ele fez tudo isso, ele morreu, derramou o seu sangue para reconciliar todas as coisas no céu, na terra, inclusive vocês mesmos, que eram inimigos por causa dos pensamentos, das obras. Ele fez tudo isso para apresentar vocês perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Irmãos, deixa eu dar uma razão para você se alegrar. Você é próspero. Suas contas estão pagas. Você vai para o céu. Aleluia. Mas ele fez tudo isso para apresentar você a ele, santo, inculpável e irrepreensível. Aleluia! Eu posso não estar tão santo hoje, mas amanhã eu vou estar mais que hoje. Semana que vem eu vou estar mais santo do que essa semana. Porque existe um processo sendo feito na minha vida. Existe uma obra sendo realizada na minha vida. Ele não passou por tudo isso para me largar aqui agora. Aleluia! Ele fez tudo isso para me apresentar diante dele. Amado, ele me ama tanto que ele me tirou do lamaçal. Tem até uma música que diz, do lamaçal fui resgatado. Eu estava recoberto de lama, recheado de misérias. Ele me resgatou de lá, o que já seria grande coisa. Concorda? Só em ser resgatado do lamaçal já seria grande coisa. Só que ele não fez só isso. Ele me resgatou da lama, me lavou a lama. Me pôs roupa limpa, me pôs uma coroa de honra e de glória na cabeça, me deu autoridade para reinar sobre as obras das suas mãos, sobre todo o poder do diabo, me assegurando de que nada, absolutamente nada, me causaria dano algum. Mas continua trabalhando no meu caráter. Continua trabalhando nas minhas emoções. Continua trabalhando no meu aperfeiçoamento para eu ser maduro. Porque quanto mais maduro eu fico, mais fácil eu domino, mais fácil eu reino. Aleluia! E quanto mais maduro eu fico, melhor eu entendo as prioridades de Deus. Uma pessoa que não entende as prioridades de Deus não amadureceu o suficiente. Amém? Uma pessoa que não amadureceu, não entende as prioridades de Deus. A gente tá, eu quero, eu tenho, eu posso. Mas quando a gente amadurece, que entende o propósito do sacrifício de Jesus, você vai dizer, não estou ainda como devo. Não estou ainda como devo. Vamos fazer feito Paulo. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que provém de lei, mas a justiça que é baseada na fé. Quero conhecer ele e o poder que operou na ressurreição dele.
Eu considero todas as coisas como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! Quando os discípulos voltam de uma viagem missionária, eles voltam entusiasmados. Senhor, tu não sabe. Até os demônios se nos submetem ao teu nome. Porque até ali, irmãos, era novidade o homem mandar no demônio. Jesus inaugurou isso. Até onde eu sei, né? Jesus inaugurou isso. Aí ele manda os caras lá de 2 em 2 e deu a eles a mesma autoridade que ele havia recebido quando veio. Vão lá, expulsem demônios, ressuscitem mortos, curem enfermos, preguem o evangelho aos pobres, anunciem que o reino de Deus está chegando. Quando eles voltam entusiasmados. E aí Jesus fala, eis aí vos dei autoridade. Mas não se alegre porque o demônio se submete a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amado, Jesus poderia ter ficado feliz. Rapaz, que coisa boa, vocês entenderam, expulsaram o demônio, agiram no meu nome, igual eu faria. Que coisa linda. Mas ele foi rápido para ajustar o foco dos caras. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! Eu quero que o diabo olhe para mim e se exploda de raiva, irmãos. Eu quero que ele se dane. Só que eu não vou sair por aí me gabando de que eu estou expulsando demônio, porque qualquer um aqui pode fazer isso. É só tomar posse do nome de Jesus. Você não precisa ligar para o pastor de madrugada porque alguém se manifestou na sua frente, bota a mão na cabeça do cara, ou nem precisa pôr a mão, é só mandar, fala com o demônio. A Bíblia não diz que eu tenho que botar a mão para expulsar demônio, é só falar com ele. Não liga para o teu pastor para fazer isso, deixa o homem dormir. Aleluia. Mas sabe, irmãos, ninguém pode apagar meu nome do livro da vida. Por alguma razão que eu venha a desconhecer, o demônio pode não sair. Porque há situações que o demônio não saiu. Eu não sei se foi porque a pessoa não creu, porque o diabo falou uma história e ela pegou aquilo como sendo verdade, uma acusação do diabo. Não sei. Mas saindo ou não o demônio, o seu nome está lá, ó, escrito no livro da vida. Aleluia. Passando ou não de primeira na prova da faculdade, seu nome está lá escrito no livro da vida. Conseguindo ou não aquela vaga de primeira, seu nome está escrito no livro da vida. E é isso que importa. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamado para manifestar as virtudes de Deus, irmãos. Virtude, caráter, o caráter de Deus, a sua moralidade. Eu fui chamado para manifestar os princípios de Deus no meio dos homens. Eu fui chamado para brilhar. O apóstolo Paulo diz que nós somos como luzeiros nesse mundo tenebroso. Nós devemos brilhar no meio dos homens que estão em trevas. É isso que eu devo, é sobre isso que eu devo pôr o meu foco. Eu estou brilhando. Eu estou reluzindo. Eu estou servindo de referencial como um farol para aqueles que estão à deriva. Ou não? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para vos apresentar perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele pergunta. Aliás, ele não pergunta. Ele questiona no verso 23. Se é que... Está assim na sua Bíblia? Se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Ele diz, olha, ele vai apresentar vocês dessa maneira diante dele, se vocês permanecem alicerçados e firmes na fé. Aleluia! Você sabia, não me responda, que essas passagens que eu estou lendo estavam escritas na Bíblia? Porque tem gente que parece que esses textos saltam assim, não, sai da frente porque isso aqui é foco demais naquilo que é prioridade. Deixa eu usufruir aqui da vida enquanto eu posso. Aleluia. Irmão, se tem uma pessoa que é interessada de eu viver o melhor dessa terra, é papai. Amém? Você que é pai, você sabe disso. Você sabe como é que o coração de um pai funciona. Amém? E Jesus usou os homens imperfeitos para falar de Deus. Se vocês que são maus, o texto diz assim, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito. Ele usou o termo perfeito, contrário de mal. Então, se fosse mal mesmo, ele deveria dizer, quanto mais Deus que é bom. Mas se vocês que são imperfeitos, limitados, conseguem desejar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais Deus. Quanto mais Deus que é perfeito. Então, se Ele é o maior interessado que eu viva tudo isso, irmãos, estou de boa. Estou de boa. Amém? Eu preciso entender a razão da morte de Jesus na cruz, por que o seu sangue foi derramado, o que Ele espera ver em mim quando me encontrar. De que maneira eu devo ser achado diante dEle naquele dia. Amém? Aleluia! Essa era uma das... Paulo repetia isso em quase todas as suas cartas. Quase todas. Quando nós vemos uma das cartas dele aos Coríntios, ele fala, olha, que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que união entre Cristo e Belial, entre a justiça e a injustiça, entre o crente e o incrédulo? Não há. Irmãos, Paulo era um cara muito focado e ele procurava trabalhar a consciência de todo mundo nesse sentido. Paulo dizia, olha, se ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as outras coisas de que necessitarmos? Na continuação ele fala, olha, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte, tribulação, angústia, presente, porvir, anjo, demônio? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Irmãos, quando eu vejo pessoas se distanciando do Evangelho, eu questiono se ela estava, de fato, com os olhos no lugar certo e agarrado ao amor de Deus. Porque Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ou o que Paulo diz é verdade e eu estava equivocado, ou Paulo estava errado. Quando alguém se afasta e vira as costas para essas verdades tão maravilhosas, tão poderosas. Você está comigo? Amém. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Estou já acabando. Para você relaxar. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Não, anotei errado. Vamos para Efésios, perdão. Efésios capítulo 5. Aleluia. Deus maravilhoso.
A gente vai ficar nessa passagem, eu vou encerrar por aqui para a gente continuar na terça-feira. Espero que você volte. Efésios capítulo 5. Eu vou ler rápido. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Amém? Eu gosto dessa palavra, como convém. Há coisas que convêm a santos, e há coisas que não convêm a santos. Amém? Paulo disse, olha, esse tipo de coisa nem se nomeiem no meio de vocês, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, que eu não faço ideia do que seja isso. Coisas essas inconvenientes. Você percebe, irmão? Paulo está dizendo que existem algumas coisas que o povo faz que é inconveniente, que não convém a santos. Diga, eu sou santo. Aleluia. Ele fala, antes, pelo contrário, ao invés de vocês procederem dessa maneira, tenham ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, com aqueles que andam dessa maneira, que são impuros, avarentos, idólatras, que falam coisas vãs, que não são convenientes aos santos. Não participem com eles, pois antes vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Andem como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Irmãos, fruto é a manifestação física de algo invisível. Bem simples. Amém? E o fruto da luz é algo que simplesmente brota quando nós andamos como filhos da luz. Ele fala, ande como filho da luz. E o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aleluia. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Aleluia. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, é luz. E o verso 14, ele diz para a igreja, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe, irmãos, tem um pastor nosso que ele costuma dizer o seguinte, o mundo dorme nas trevas, mas a igreja dorme na luz. Isso não é uma coisa boa. O que ele quer dizer com isso não é uma coisa boa. Porque ele fala, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós estamos em Cristo, mas estamos com os nossos sentidos embotados, dormindo, não entendendo o tempo que nós vivemos. Amém? Não percebendo o que acontece à nossa volta, de certo e de errado, e muitas vezes até sendo coniventes com o erro. Amém? Ele fala, portanto, no verso 15, vede prudentemente como andais, como viveis, não como nécios, e sim
como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Aleluia. Paulo está dizendo, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando muito bem o tempo que você tem. Eu falei outro dia, eu dei tchau para o irmão, e ele deu tchau para mim, eu falei, se Deus quiser, a gente se vê logo. Disse, não, Deus quer. Sim, irmão, eu não sei se Deus quer. Eu não sei como é que vai ser amanhã, porque vai que Ele nos arrebata hoje. Ou amanhã. Aí ele falou sobre mais pessoas que podem ser salvas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isso não significa que todos os homens serão. Amém? Só porque Ele quer. Também diz que depois de salvos, nós devemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não significa que todos chegaremos. Amém? O que vai determinar, irmãos, o que vai acontecer quando todos ouvirem o Evangelho é o fim. Mas a igreja vai ser arrebatada antes. É como nós vamos estar vivendo a nossa vida. Terça-feira a gente vai ver que existem algumas coisas que a gente pode fazer para antecipar a volta do Senhor. E não é pregar o Evangelho. Amém? Aleluia. Se Ele quiser me arrebatar amanhã, eu não quero saber se teve casamento, se teve filho, se teve promoção no emprego, se eu fiz aquela viagem dos sonhos, eu não estou nem aí. Eu quero que o mundo fique para trás. Eu confesso, irmãos, que eu lamento quando alguém fala, irmão, agora não, nem casei ainda. Tem alguma coisa melhor do que estar com o Senhor? Não existe. O foco está aqui, ó. O foco está aqui. Amém. Lá no céu não vai ter ninguém casado. Ou na glória não vai ter ninguém casado. Jesus disse que ninguém vai casar, nem se dá em casamento. Então de que adianta você casar, usufruir uma noite de núpcias e no outro dia ser arrebatado? Amém. Aleluia. Mas para você ser arrebatado, você precisa estar na igreja do Senhor Jesus. Você precisa ser nascido de novo, ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então eu quero aproveitar, se você está aqui, nos visita pela primeira vez, ou pela 10ª vez, 20ª vez, mas ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de fazê-lo hoje à noite, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você.